Evangelho de Marcos, capítulo 2, o versículo 1. Em alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Projetou aí, é? Que benção. Obrigado, pastor. Nós estamos diante de um texto maravilhoso. Jesus está de volta a Cafarnaum. Eu gostaria que você prestasse bem atenção na palavra de Deus, porque característica dos batistas, diferente de outras denominações, é ministrar a palavra de Deus, é expor a palavra de Deus e deixar que ela trabalhe no seu coração. Não é as nossas emoções como pregador, os nossos gritos, os nossos gestos, não é a forma que nós gritamos ou pregamos, não que sejamos contra isto, vira e mexe eu dou uns berros aqui em cima também. Não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então o céu pode descer nesse lugar, ou a igreja subir para o céu, nada disso muda você, se você não tiver fé, não acreditar na palavra, porque é a palavra que dirige o homem, é a palavra que coloca você no caminho do Senhor, é a palavra que te dá endireitamento. Você já percebeu ao longo da sua vida quantas igrejas você já passou, quantos pregadores você já ouviu, quantos contatos você já teve com gente que prega maravilhosamente bem, né? Até mesmo aqui, de repente em outros lugares, e algumas coisas não mudaram, algumas coisas continuaram na mesma. Por quê? Porque faltou fé na palavra, fé naquilo que foi pregado, faltou você acreditar e tomar posse daquela palavra e aplicar na sua vida. Então o segredo da vitória é isso, o segredo da vitória é você aplicar aquilo que você ouve na sua vida, amém? Então vamos para o texto, vamos explicar esse texto, porque afinal de contas a Bíblia explica a própria Bíblia, nós não temos que inventar absolutamente nada, está aqui. E o texto começa dizendo que Jesus volta para casa. Ele vem de uma longa viagem da Galileia, ele vai parar em Cafarnaum. O texto começa dizendo que ele está em casa. O texto não diz que essa casa é a casa dele, diz que ele está em casa. E também diz que a casa está cheia de pessoas. Há uma multidão dentro e fora da casa. Há tantas pessoas na casa que não tinha como entrar na casa. Muita gente estava ali, bastante pessoas estavam ali. E o que me chama a atenção é que é assim que funciona mesmo até hoje. Até hoje funciona desta forma o processo. Muitas pessoas lotam templos, enchem grandes templos, enchem esse lugar, enchem outros lugares. Lugares que se tornam até difícil você chegar, de você entrar. Você tem que chegar, tem igrejas aí que você tem que chegar 2 horas mais cedo para você achar um local para você sentar, senão você vai ficar de pé.
é característica das multidões encher os lugares onde Jesus está. É característica das multidões encher lugares onde Jesus está. O papel da multidão é isso. Afinal de contas, a multidão é um monte, né? É muitas pessoas. É característica da multidão encher lugares onde Jesus está. Não se assuste, não se sinta, não acredite que isso seja resposta de um sucesso de Jesus ao fato dele arrastar a multidão. Não, isso decepciona Jesus. Decepciona Jesus. Jesus nunca foi apático, ou melhor, empático com a multidão. Jesus nunca foi a favor de multidão. Ele não se relacionava com a multidão. Não tinha contato com a multidão ao ponto de tê-los como amigo e cear com eles constantemente, sentar à mesa. Não, Jesus sabia que a multidão sempre esteve interessado e ainda está por alguma coisa que ele tem para dar. Se você ler os evangelhos, você vai ver que tem 2 milagres da multiplicação, ou melhor, há 2 milagres, 2 momentos da multiplicação do pão e do peixe. Em um outro momento, Jesus expulsa a multidão. Jesus fala: vão embora, voltem embora, porque vocês vêm até mim, não é por causa da palavra que eu tenho para vocês. Vocês vêm até mim para matar a fome de vocês, por causa do pão e do peixe que eu tenho para vocês. Então é muito natural as igrejas estarem cheias de pessoas necessitadas de alguma coisa. Essa semana, falando com uma pessoa em São Paulo, lá no Tribunal de Justiça, nós fomos para lá no processo de adoção das nossas meninas. Tivemos um contato com 2 pessoas, e aí falando com elas, eu disse: você já viu pessoas saradas procurar um hospital? Ela disse: não. Pois bem, só doente procura hospital. Pessoas que vão à igreja constantemente, participar de culto, participar de louvor e adoração, ser um membro fiel, ser um dizimista fiel, são pessoas que se reconhecem doentes e precisam de cura todo dia. Pessoas que não vão à igreja, vão quando quer, aparecem quando quer, acham que a igreja não é necessário para elas, são pessoas que se consideram saradas e não precisam ser curadas. Jesus não veio para essas pessoas. Jesus não veio para essas pessoas que se consideram saradas e não precisam ser curadas. Jesus veio para aqueles que se consideram doentes, se reconhecem doente todo dia. Aquele que acorda de manhã e fala: Pai, eu estou doente, eu preciso do Senhor hoje. Eu preciso que o Senhor me cure hoje. E aí termina o dia, ele dorme, acorda de manhã e fala: Pai, eu ainda continuo doente, eu preciso ser sarado. Me sare, Pai, eu preciso de Ti hoje. Eu estou doente, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me cure. Então, os doentes são as pessoas que cercam Jesus. Os doentes são as pessoas que estão ao lado de Jesus. Mas há 2 tipos de pessoas que estão ao lado de Jesus. Os doentes que querem a cura pelos seus milagres, e os doentes que reconhecem que o maior milagre que pode acontecer na vida dele é ter os seus pecados perdoados, pois ele sabe que é por causa dos pecados que ele está doente. Eu vou repetir para que você entenda, para eu explicar o texto. Há 2 tipos de gente que procura Jesus: o doente que quer um milagre, que é a cura para a sua enfermidade, e o pecador que quer um milagre em relação ao seu pecado, pois entende que a sua doença é fruto do seu pecado. Para ele, o que importa é ter os seus pecados perdoados. Se ele está com uma ferida no pé, e Jesus não curar a ferida no pé dele, mas perdoar o pecado dele, para ele está suficiente, está muito, muito importante isso, já alcançou o que ele precisava em Cristo, e é esse tipo de esse tipo de gente que Jesus quer. Jesus quer esse tipo de pessoa que entende que melhor para ele não é a cura física que Jesus promove nele, que o melhor para ele é a cura interna que Jesus promove nele. Esse tipo de pessoa que vai à igreja e diz: Senhor, se o Senhor quiser me prosperar, fique à vontade. Se o Senhor não quiser me prosperar, tudo bem, mas desde que o Senhor perdoe os meus pecados e me limpe, me lave das minhas injustiças, está ótimo para mim. É esse tipo de gente que Jesus procura.
Então há muita gente que enche muitas igrejas e há uma multidão de gente que cerca Jesus. E o texto vai dizer que essa multidão estava na casa. Interessante que o texto não vai dizer que essas multidões estavam na casa para ouvir Jesus. Não. O texto vai dizer que essa multidão estava na casa e quem falava era Jesus. Agora, se eles estavam ouvindo Jesus, a Bíblia não diz. Uma coisa é bem certa. O texto não diz que Jesus estava ali para chamar a atenção das pessoas de alguma forma. Curando, expulsando demônios, como outros episódios que Jesus já fez. Não. O texto vai dizer que Jesus estava ali ensinando, pregando. Eu vou ler novamente para que você entenda. Versículo 2: E logo se ajuntaram tantos que não havia lugares junto à porta, junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. O compromisso que Deus fez com Jesus foi o seguinte: desça e implante o meu reino no coração das pessoas. E você ganha um nome. Qual? Seu nome agora é Verbo. E João capítulo 1, verso 1 vai dizer: o Verbo habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Você não precisa ser professor de português para entender o que significa verbo. Verbo significa palavra. E quando nós vamos em João capítulo 1, verso 1 diz, lá em João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo. Então Jesus é esse Verbo. Veja, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus. Ok? Mas é interessante que quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 1, repete, na realidade, é o início da construção do mundo, é o início de tudo que se ouve e o que há. Esse verbo ele se manifesta, esse verbo ele se revela. Quer ver? Gênesis capítulo 1, verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora veja o versículo 2 e 3, coloca, por favor. Obrigado. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face, o Espírito de Deus se movia sobre ela. Agora veja o 3: e disse Deus. E disse é palavra. E disse Deus. Deus usou quem para fazer o mundo? A palavra. A palavra é quem? Jesus. Então significa que Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3, Deus olha para Jesus e diz: faz. E Jesus vai e faz. Volta para João capítulo 1, verso 2. Presta atenção que diz João capítulo 1, verso 2. Veja o que João diz: ele estava no princípio com Deus. Que princípio é esse? De Gênesis capítulo 1, verso 1. Veja agora o versículo 3: e através dele todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se foi feito. Significa que Jesus é a palavra desde a criação do mundo. Jesus é a palavra. Então quando Jesus se encarna, toma corpo e habita entre nós, ele vai fazer o quê? Fazer aquilo que ele é, se revelar naquilo que ele é. O quê? Anunciar a si próprio, ou seja, divulgar a palavra. Quem está entendendo diz amém. Então a obra de Jesus não se resume em milagres. A obra de Jesus não se resume em você cair no chão e se estribuchar falando em 7 dons de línguas. A obra de Jesus não se revela, não se resume em choros, em desesperos, em correria, porque Jesus falou e o céu bradou. Ou melhor, porque Jesus agiu e o céu bradou. Tudo o que acontece na vida do cristão é uma consequência da relação entre você e a palavra. Não é possível você se relacionar com um milagre. Ninguém se relaciona com um milagre. As pessoas que se relacionam com milagres são idólatras. Você se relaciona com a palavra. Quando você se relaciona com a palavra, o milagre acontece, as portas se abrem, a vitória vem, mas tem que ter um relacionamento com a palavra. Quando você se relaciona com a palavra, os demônios saem, os enfermos são curados. Tem que ter um relacionamento com a palavra.
E é muito importante isso. Então Jesus, ele tem esse relacionamento íntimo com a palavra, pois ele é a própria palavra. E o que ele sabia fazer? Implantar a palavra. E o que está dizendo o texto? Ele estava falando, a multidão estava ali, o sufocando, o apertando, mas ele estava falando da palavra. E é muito interessante que não tinha ministério do louvor, não tinha grupo de dança, não tinha nada, só tinha Jesus, cheio do Espírito Santo, e uma multidão de gente, ouvindo a palavra. Vocês perceberam que está cada dia mais difícil ouvir a palavra, está cansativo, as pessoas não querem ouvir a palavra, os templos que pregam, os pastores que decidem pregar a palavra, as igrejas são pequenas, são poucas pessoas que sentam em torno da palavra. Vocês já perceberam que escola bíblica são poucas pessoas que se interessam por ela? Vocês já perceberam que ler a Bíblia são poucas pessoas que leem a Bíblia? Por exemplo, nós começamos uma campanha da leitura da Bíblia em um ano aqui em nossa igreja. Eu não tenho ideia de quantas pessoas estão nos acompanhando nesse processo. Nós temos um aplicativo da igreja que você entra e tem a Bíblia. Lá tem todos os capítulos da Bíblia, você vai lendo, ele vai marcando automaticamente para facilitar a vida das pessoas. Será mesmo que as pessoas estão lendo a Bíblia? Será que elas querem a palavra? Ou elas querem milagres? Ou elas querem cura? Ou elas querem profecias? Ou elas querem bênção? O que é que elas querem? Ou elas querem entretenimento? Elas querem se envolver com outras pessoas e se agradar com isto, se encher disto? Nós estamos vivendo tempos em que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, e esse esfriamento se dá pela falta da palavra. E aí você diz, falta do quê? Da palavra. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Então falta Jesus na vida da pessoa. Está faltando Jesus no coração de muitas pessoas. E nós continuamos o texto. Versículo 3 vai dizer: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro pessoas, arrastaram um inútil, não no sentido pejorativo, não no sentido de depreciar o sujeito aqui, mas era um inútil. Na concepção desse paraplégico que foi levado pelos quatro amigos, ele se sentia inútil. O sujeito não andava, o sujeito não movia o corpo, o sujeito tinha que ser arrastado pelos outros. Só tinha duas coisas que ele fazia. Ele via, ele enxergava e ele ouvia. Só. O resto do corpo todo paralisado. O que é isso? Como é que estava a vida dessa pessoa? Como que esse cidadão se sentia? Inútil. Inútil para ele, inútil diante dos amigos, inútil para a família, inútil. Então eu gostaria de convidar você agora a fazer uma autorreflexão e nós mergulharmos aqui na condição de inútil. Tenta imaginar você preso em uma cadeira de rodas, sem se movimentar o seu corpo, tendo que a tua mãe ou a tua esposa ou o teu filho limpar a sua bunda, colocar comida na sua boca. Você que foi ativo, você que foi uma pessoa extremamente envolvida com esporte, com o trabalho. Eu tenho alguém assim na minha família. O meu pai está assim. Uma pessoa que andava, gostava de viajar. Se coloque no lugar desta pessoa. Tenta imaginar a sua vida assim. Você pode pensar agora, misericórdia, pastor, eu não gosto nem de imaginar. Pois bem, se você não gosta nem de imaginar, então dá para você tentar trazer um pouco à sua memória a dor deste homem, o sofrimento deste homem, a tristeza desse homem. Se você consegue fazer isso, então você tem uma coisa chamada empatia. Se você não consegue fazer isso, você precisa aprender a ser empático. Então imagine esse homem sendo carregado por quatro amigos. Agora vamos falar dos quatro. Que amigos são esses? Que amigos são esses? Amigos bons, amigos que você precisa, amigos que padecem com você no seu sofrimento, amigos que quer a sua cura, amigos que quer o seu bem, amigos que olha para você no sofrimento e chora com você. É esse tipo de amigo que você precisa.
Amigos que te colocam no ombro, te carrega e leva até Jesus. Amigo que te vê caído, te coloca no braço e fala: não, você vai comigo para até Jesus. Amigo que encontra um muro gigante chamado multidão. Não há como cessar Jesus, não há como chegar até Jesus. Jesus está dentro daquela casa. Os amigos falam: nós vamos levar ele, ter um encontro com Jesus, nem se for para abrir um buraco no telhado desta casa. É esse tipo de amigo que você precisa. Amigos que vai na tua casa para te elogiar enquanto você está bem. Você não precisa desses amigos. Amigos que batem nas tuas costas, porque você, toda vez que ele precisa de você, você está ali para socorrer. Não, você não precisa desse amigo. Amigos que estão com você por interesse, por algum tipo de necessidade, mas quando você não tem condições de suprir essa necessidade, eles afastam de você. Basta você ficar doente, desempregado, passar por uma crise, um vento bater no teu barco, eles afastam de você. Você não precisa desses amigos. Você jamais precisou deles. Mas há amigos, como diz Salomão, há amigos mais chegados que irmãos. Há amigos de verdade. Há amigos que você chora e ele chora com você. Há amigos que pegam na tua mão e diz: olha, você não vai passar por essa sozinho, eu vou com você. De repente esse amigo pode ser o seu irmão. De repente esse amigo pode ser um parente seu. Ou pode ser um colega de trabalho que se tornou verdadeiro amigo. Um amigo de amigo mesmo. É esse tipo de amigo que nós precisamos. O texto não diz, você que está nos assistindo, o texto não diz que o paralítico tinha fé. O texto não diz que o paralítico, preste bem atenção, tinha fé. Não diz, Joyce, que tinha fé. Não diz, Sandra, que tinha fé. Não diz, Sueli, que o paralítico tinha fé. O texto não diz que o paralítico tinha fé. Se uma pessoa não tem fé, como é que ela encontra a cura? Se uma pessoa não tem fé, como é que ela encontra Jesus? Como é que ela foi capaz de receber o milagre de Jesus? Porque os amigos dela tinham fé. Como é gostoso andar do lado de gente que tem fé. Como é gostoso andar do lado de gente que ora. Como é gostoso andar do lado de gente que crê, que acredita, que é um bálsamo, que é um vaso cheio de azeite que constantemente está derramando em você. Como é bom ficar do lado desse tipo de pessoa. Muito me entristece quando eu vejo que o melhor amigo de um cristão é um ateu. Meu melhor amigo é um ateu. Por quê? Porque ele me compreende. Meu melhor amigo é um satanista. Tirando a religião dele, pastor, ele é meu melhor amigo porque ele me entende. Ele sabe o que eu passo, sabe nada, ele não sabe nada. Ele não sabe quem é o seu Jesus, ele não sabe o que é a sua fé, ele não sabe o relacionamento que você tem com Jesus, ele não sabe nada. Você é um péssimo amigo para ele. Enquanto você está achando que ele é um bom amigo para você, você está sendo um péssimo amigo para ele, ou amiga. Por quê? Porque você tem o melhor com você e não compartilha com ele. Você tem o melhor dessa terra com você, você tem o mel com você e não dá para ele. Porque se ele continua no ateísmo, a pergunta que eu faço é: o que você tem feito por ele? Se ele continua na idolatria, o que você tem feito por ele? Se ele continua no satanismo, o que você tem feito com ele? Se ele continua caído no pecado, o que você tem feito por ele? Que bom amigo você é! No mínimo você precisa ser igual a esses 4, cheio de fé, ousado. Eu tenho comigo uma frase que todas as pessoas, eu e minha esposa, a gente carrega isso. Todas as pessoas que passam em nossas vidas, no mínimo que eu quero ser é bênção na vida delas. E o máximo abençoador. Porque a bênção é aquela que não te prejudica. É aquela que não te prejudica, mas te faz bem.
O abençoador é aquele que não te prejudica, te faz bem e ainda por cima te leva para Jesus. Abraão era abençoador. Você pega a história de Abraão e Ló, Abraão e Ló. Você pega a fé do sobrinho de Abraão. Que fé? Que fé? Você pega a relação de Ló com Deus. Que relação? Que relação nenhuma. Que história que ele construiu com Deus, Ló? Nenhuma. Ao ponto de, no final da sua vida, embriagado, se relacionar sexualmente com as duas filhas. Ló teve a sua vida poupada por Deus por causa da fé do tio Abraão. Ló se tornou próspero financeiramente por causa da fé do tio Abraão. Tudo que Ló conquistou, só conquistou porque tinha um tio chamado Abraão, homem de fé, pai das nações. E ser abençoador é isto. Quando você encosta do lado de uma pessoa abençoadora, você corre um sério risco de ser abençoado por causa dela. Quando você encosta de lado de uma pessoa que ora, que lê a palavra, que se consagra, que jejua, que teme a Deus, você corre um sério risco de viver esse estilo de vida, de encontrar esse Deus, de passar a viver igual essa pessoa. Eu ouvi uma pregação do Malafaia, eu até compartilhei no grupo da igreja uma vez, eu acho que uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás. Não sou muito fã do Malafaia não, porque discordo muito das coisas que ele faz, mas eu o respeito, é um grande homem de Deus. E tem uma importância enorme no nosso país. E Deus tem usado ele. O fato de eu não concordar com ele não significa que eu tenho que me levantar contra ele, falar mal dele. Não, isso não tem nada a ver, né? Mas o Malafaia pregou uma mensagem em um evento de líderes em Águas de Lindóia, Serra Negra, em São Paulo. E ele disse assim: se você não gosta de andar do lado do seu pastor, você não sabe o que você está perdendo. Porque não tem pessoa melhor para você andar do lado do que o seu pastor. Porque o seu pastor, diferente das outras pessoas, é o único, somado com os outros, obviamente, que pensa 24 horas na sua salvação, na sua condição de relacionamento com Deus. O seu pastor quer que você prospere, que você seja íntimo de Deus. O seu pastor ora por você de madrugada. O seu pastor pensa em você. O seu pastor está ligado quando você não vai no culto. O teu pastor sabe quando você não está legal. O teu pastor tem condição de ser mais que um amigo. Pastor. Então cola no seu pastor. Ande com ele. E aí eu fico observando que de fato é isto. Porque a minha vida, enquanto discípulo de um pastor, eu colei nele, eu carregava a mala dele, eu andava com ele para cima e para baixo, eu queria estar perto dele, eu queria sentir, eu queria ter o cheiro dele, cheiro de ovelha. E eu percebi que a minha vida começou a dar um norte, dar um rumo diferente. Porque eu estou usando o texto, esse exemplo do Malafaia, não que eu queira que as pessoas grudem em mim, não é isso. Eu estou dizendo que escolha bem quem você vai andar e com quem você vai compartilhar a sua história, com quem você vai dizer, para quem você vai dizer: esse é meu bom amigo, esse é meu verdadeiro amigo. Porque há amigos que podem ser instrumentos de bênção na sua vida, mas há aqueles que podem ser instrumentos de maldição na sua vida. Na vida desses, você precisa ser o melhor amigo. Você precisa ser o melhor amigo. Na vida desses, você precisa ser luz. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Em nome de Jesus. E a sua casa se torna vulnerável. O seu lar se torna vulnerável quando você abre para qualquer pessoa, acreditando que esse qualquer é o melhor de Deus para você. Pessoas vivendo em adultério, vivendo em mentiras, vivendo em engano, sentando na beira do seu leito.
sentando sentando na beira da sua cama para compartilhar com você, para você compartilhar com elas experiências com teu esposo. Eu conheço história de irmãs, presta bem atenção, eu conheço história de irmãs, não daqui, que se associou com esse tipo de gente, não foi cheio do Espírito Santo ao ponto de entender que aquilo que operava naquela pessoa era o demônio. Acreditava mesmo que essa pessoa era amiga, companheira, fiel. Sabe o que aconteceu? Essa amiga, companheira, fiel traiu a amiga com o próprio esposo, com o esposo dela. Dividiu a casa. Dividiu a casa. Isso é muito triste, porque é isso que o diabo quer. Lá no trabalho, o crentão compartilhando os seus planos e projetos com um companheiro de trabalho, acreditando que esse companheiro é o melhor amigo. E na realidade ele deveria ser na vida desse companheiro o melhor amigo. E aí ele conta os planos, os projetos, os sonhos, e de repente ele leva um puxão de tapete, cai, perde a promoção, é demitido. Por causa de quem? Desse sujeito que se apresentou com uma máscara de amigo e na realidade era um inimigo disfarçado. Nós precisamos de amigos iguais a esse. Versículo 4. E não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito, que jazia o paralítico. Você imagina a cena? Os caras abrindo o telhado, Jesus olha para cima e fala assim: o que está acontecendo? Jesus olha para cima, um buraco, as telhas sendo removidas. E de repente desce a maca. Olha aqui, a maca desce. Os caras soltando a corda. Aí Jesus, está aí esse nosso amigo, cura ele, Jesus. A Bíblia não diz que eles gritaram para Jesus, mas provavelmente gritaram, sim ou não? Ei, Jesus! Jesus! Aqui, ó! Jesus olha, os apóstolos olham tudo assustados, o que está acontecendo? Pedro, aquele jeitão dele, meu Deus do céu, só me faltava essa. E de repente desce o paralítico com medo da maca tombar, ele cair. O paralítico dizendo: galera, vai devagar aí, desce devagarzinho aí, pessoal, é alto aqui. E vai descendo, e a multidão assustada vai afastando. E desce a maca com o paralítico todo atrofiado. Não havia perspectiva de cura para esse homem. Não havia medicina. Não havia nada na face desta terra capaz de dar aquele movimento ao corpo daquele homem. E aí, versículos 3, 5 diz: e Jesus vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí azedou tudo, velho. Aí só todo esse esforço nosso aqui, toda essa engenharia que nós fizemos, até machuquei minha mão, porque é pesado, o bichinho é pesado. Descemos ele aí, e o Senhor diz: perdoados estão os pecados. A gente queria que o nosso amigo fosse curado. Estão entendendo não? Sim ou não? Pastor, por que você está contextualizando assim? É porque eu também me sentiria assim também. Você também ficaria assim. Não vem com essa conversa. Eu não ficaria. Se eu, você e mais dois tivéssemos descendo o paralítico para ser curado, porque a gente ficou sabendo que esse Jesus cura, e cura mesmo, porque ele já tinha ressuscitado mortos, já tinha curado os cegos, já tinha levantado coxos que estavam há anos. Se ele fez tudo isso, ele pode fazer para o nosso amigo. Aí nós chega lá, faz esse esforço todo, e ele vira e diz: perdoados estão os seus pecados. Pô, aí me pega, né?
Aí você vai olhar para mim e falar, aí, pastor William, eu falo, aí, não sei, vai estar lá eu, o Giovanni, o Júlio, né? Aí eu olho para o Júlio e falo, e aí, Júlio? Você fala, não entendi esse Jesus não. Perdoados estão os seus pecados? Pô, vamos ver o que vai desenrolar isso. Aí o Wilson olha para mim e fala, pastor, acho que a gente veio no lugar errado, hein? Eu falei, será, Wilson? Eu acho que a gente veio no lugar errado. Será que a gente reagiria dessa forma? Por ouvir esse Cristo dizer, perdoados estão os seus pecados, e não dizer, levante e anda. Escuta, eu vou explicar isso aqui. Eu vou explicar para você não ir embora confuso. Para você que me assiste também. Mas é isto que muitas pessoas recebem quando vem à igreja na expectativa de receber outra coisa. Você entrou aqui de repente pedindo para que Deus liberte o teu marido, ou cure o teu filho, ou abra uma porta de emprego, e Jesus está dizendo assim para você, perdoados estão os teus pecados. E você não vê nada acontecer ao longo da semana, e não vê nada acontecer, e você diz, caramba, eu fui lá, eu orei, eu entreguei minha vida, eu fiz tudo, tenho feito tudo certinho, poxa, eu desci até do telhado, num rapel, eu fiz de tudo! E ele está dizendo, perdoados estão os meus pecados, mas e a minha bênção? Cadê o meu milagre? Cadê o meu milagre, hein? Onde é que está meu milagre? E Jesus está dizendo, perdoado estão os teus pecados. Por que, pastor, Jesus está dizendo que perdoado estão os teus pecados? Porque Jesus sabia que a origem da doença daquele jovem era por causa do pecado. Não que o pecado produza doença. Não. Não é isso. Tanto que não é que lá no Evangelho de Lucas, eu não estou nem seguindo o esboço, João capítulo 9, verso 2, os discípulos encontram com um menino, com um homem na realidade, paralítico também. E aí os apóstolos querem saber por quê, os discípulos querem saber por que ele estava, é paralítico mesmo. João 9, 2, deixa eu abrir aqui, só para não falar nada de errado. João capítulo 9, versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, vê o versículo capítulo 1, e passando viu um homem cego, sabia que eu tinha agarrado, cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Esse ou seus pais para que nascessem cego? Aí Jesus vai responder por quê? Vai responder no versículo 3. Nem ele pecou e nem os pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então Jesus vai refutar a ideia de que a doença que o sujeito tem é por causa do pecado que o sujeito vive. Aqui ele desconstrói isso. Eu já vi muito pregador dizer, você está com câncer, né? Também? Viveu uma vida toda no adultério? Viveu uma vida toda no pecado? Esse câncer é resultado do seu pecado. Não é isto. O Jesus perdoa o pecado da vida deste homem, porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, o que ela produz em nós é enfermidade. Eu conheço muitos crentes cheios do Espírito Santo, fiel, temente a Deus, que tem diabetes, que tem colesterol alto, que está lutando contra um câncer. Essa semana morreu uma, hein? Deus levou uma. A cantora Ludmila Feber, mulher cheia do Espírito Santo, temente a Deus. Eu estou para conhecer uma mulher que orava muito mais que ela nessa terra. Mulher de oração. Morreu de câncer. É por causa do pecado? Não é por causa do pecado. É por causa da natureza humana que produz isso. Foi o pecado lá atrás que contaminou o homem, que fez o homem ficar enfermo, ter fome, ter sede, ter que trabalhar, a mulher ter dor de parto. Não precisava nada disso.
Se nós não tivéssemos caído no pecado, nós íamos viver em plena santidade, viver em plena comunhão com Deus, eternamente. Nós não íamos morrer, não haveria morte. Nós estaríamos todos no Éden. O sexo seria para multiplicação, não para o gozo, satisfação pessoal. Porque a satisfação em Deus e no relacionamento com Deus seria muito maior, é tudo que nós tínhamos. Seríamos necessários. Aí o Éden cai, o Adão cai, o Éden cai, a terra cai, tudo cai. Então o que Jesus está dizendo, perdoados estão os teus pecados, está dizendo assim, ó, o que você precisa, eu tenho para te dar. O quê? Viver eternamente comigo lá, porque lá você não vai ter esse tipo de coisa. Lá você não vai passar por o que você está passando. E a única forma de você chegar lá é eu perdoando os teus pecados. Então perdoados estão os teus pecados. A partir de agora, se você morrer agora, você vai acordar no céu comigo. Você vai acordar no lugar que é meu, que só quem é salvo vai. Quem está entendendo diz amém. É isto. É isto. E aí os fariseus, os religiosos, olharam, ouviram e disseram algo maravilhoso. Eita, disseram algo poderoso. Tentaram dizer algo para desmerecer, para tirar crédito, para diminuir, para tentar fazer qualquer coisa, e acabaram jogando uma afirmação. Fica vendo, volta para mim lá, versículo 6 do capítulo 2 de Marcos. Estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam, cheio de ironia, cheio de rancor. No coração deles, observem, observem, não foi na língua. Foi na onde? Segura aí. Quem tá acompanhando o pastor, levanta a mão. Gente, que coisa boa. Até o neném levantou. Coisa boa. Tá, filho, tá acompanhando. Que bom. Observem. Razoavam em seu coração dizendo no seu coração. Coração representa o centro das emoções, a alma. Eles disseram internamente, ok? Internamente, não abriram a boca, é óbvio. Sou inteligente, vou falar alguma coisa aqui. Por que diz este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão só Deus pode fazer isso? Sim. Vocês estão certos, fariseus. Só Deus pode perdoar pecado, porque Jesus é o próprio Deus. Vocês estão certos. Esse texto está certíssimo. Esta indagação que eles têm no coração, não falaram não, coração, porque ninguém ouviu. Estão dizendo que só Deus pode perdoar pecado. Esse homem não pode perdoar pecado, não é? Só Deus pode perdoar pecado. Vai para o versículo seguinte, versículo 8, por favor. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, só aqui já prova que Jesus é Deus. Só aqui já prova que Jesus conhece os seus pensamentos, conhece o seu coração, conhece as suas intenções, sabe o que você está pensando aí agora, me ouvindo aqui. Jesus sabe de tudo que passa na sua cabeça, dentro do seu coração. Ele é Deus. Continuando. Jesus, conhecendo em seu espírito que assim razoavam entre si, disse, agora Jesus disse. Você imagina? Você quieto, pensando um monte de besteira.
ali, e de repente Jesus, ei, por que você está pensando isso? E fala o que você está pensando. Imagina o susto. Hein, Sidileia? Hein, Edilane? Você pensando ali, de repente Jesus, pá, fala o que você está pensando. Você fala, meu Deus. Ele vai dizer, eu mesmo. Hein, Oséias? E disse, agora ele vai dizer: por que arrazoais sobre estas coisas no coração de vocês? Em outras palavras, parafraseando, Jesus disse: eu sei que vocês estão pensando, eu sei que no coração de vocês estão arrazoando, vocês estão blasfemando, vocês estão se irando contra mim. Eu sei. Eu conheço o coração de vocês. E aí, eu não usei em nenhum momento meu esboço. Aí, estava tão bonitinho aqui o esboço, tinha tanta coisa bonita, mas Deus me levou para o outro lado. Vamos para o versículo seguinte. Calma aí que falta 3, 4 versículos para terminar o culto. Aí Jesus desafia, né? Porque Jesus é maravilhoso. Ele gosta de surpreender as pessoas. Ele vai desafiar esses céticos religiosos. Qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí? Como é que você faz? Que resposta que você dá aí? O que é mais fácil para Jesus? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? O mais fácil aqui para os judeus era dizer: levanta e anda. Sabia? Sabia ou não? Sim ou não? Era mais fácil dizer: levanta e anda. Por quê? Porque qualquer pessoa que acreditasse em Deus e acreditasse o suficiente que Deus pudesse fazer milagre, Deus faria. Pronto. Está feito. Está lá Jesus, curou o paralítico. Eu olho e falo: ok, você curou o paralítico. Isso não significa que você é Deus. Significa que você tem fé em Deus. Porque quem curou o paralítico foi você, foi Deus. Pronto, então é mais fácil dizer: levanta e anda. O mais difícil era perdoar o pecado, porque a tradição judaica se sustentava na ideia e na doutrina mosaica, na lei, de que toda enfermidade se originava na condição moral, espiritual do sujeito. Então, um paralítico só está como paralítico porque recebeu de Deus uma maldição para estar como paralítico. Um leproso só está como leproso porque recebeu de Deus essa maldição. E essa maldição está nele por causa de um pecado. Então, perdoar pecado era difícil, porque o único que podia fazer isto era Deus. E na condição, e para os judeus religiosos, quem está paralítico vai morrer paralítico, porque Deus não vai curar o sujeito, porque o que está por trás dessa doença é um grande pecado. Então Jesus vem descortinar, arrancar a cortina. O que é arrancar a cortina? Jesus vem abrir a visão daqueles religiosos, como Ele está fazendo agora com algumas pessoas aqui e com algumas pessoas que estão nos assistindo. Jesus vem descortinar, tirar a visão religiosa, tirar todo o sistema, a roupa do sistema religioso, a roupa do sistema denominacional, tirar aqueles carrapichos da religião, sabe? Tudo aquilo que o sistema religioso, a tradição religiosa, a história da denominação, aquele movimento que ficou no coração do sujeito, tudo aquilo que o berço evangélico que ele nasceu, todo aquele rito que está nele, está tudo nele. Jesus vem e arranca tudo isso, descortina isso e diz: eu sou capaz de curar e perdoar. Eu sou capaz.
Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu ouvi certa vez, não me lembro quem foi que me falou. Se a pessoa que disse, está aqui, irmão, irmã, me perdoa. Se é você que está assistindo, me perdoa. Ficar chateado comigo, fique. E aí, eu ouvi assim. Deus me revelou que eu preciso voltar para a denominação da onde eu saí. Somente assim eu vou ser abençoado. Somente assim Ele vai continuar a obra na minha vida. Porque há bênçãos retidas na minha vida, porque a forma que eu saí de lá não condiz. O jeito que eu saí de lá não era para ter saído. Então você vê que é todo um sistema religioso que está dentro do sujeito, que possui a mente, que possui a alma, que possui a história do caboclo, que está nele, está tudo nele. E Jesus não tem nada. A presença do Espírito Santo é pequena, como se fosse possível. E eu disse assim para a pessoa: arrependa do que você falou, você está errado. Eu lembro certinho as palavras: arrependa do que você disse. Você não precisa voltar para a denominação de onde você saiu, você não precisa voltar às suas origens, você precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar em Cristo, precisa voltar em Jesus. E aí essa pessoa me disse assim: é porque quando eu saí de lá o pastor me amaldiçoou. O pastor disse que eu não ia ser abençoado. Meu Deus, tenha piedade dessa nação. Meu Deus, tenha piedade desse Brasil. Meu Deus, tenha misericórdia deste povo, Senhor, que entram nas denominações e saem de lá mais feridos do que entraram, que entram nas denominações para ter um encontro com o homem e não com Cristo, que entram nas denominações para conhecer o sistema e não conhecer o céu. Meu Deus, tenha misericórdia desse povo, que se encantam com a estrutura, com o nome, com a fama, mas não acham glória no Senhor, não conseguem ver a sua glória, não conseguem te achar. Meu Deus, tem misericórdia e piedade desse povo. Procuram lugares que afagam seus egos, procuram líderes que acolhem as suas almas a fim de suprir as suas necessidades, e acham que esses líderes são mais santos que eles, são mais poderosos que eles. Todos nós somos pecadores e precisamos do Cristo. Nós precisamos do Cristo, precisamos da palavra, precisamos nos conscientizar que somos pecadores, sair daqui arrependido, não comovido, sair daqui encurvado diante da glória do Pai. Oh Deus, tem misericórdia. E aí, para encerrar, versículo 10 diz: ora, para que saibais, veja só, olhe bem, ele vai citar o livro de Daniel, palavras do profeta Daniel. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, não está falando aqui de José, não está falando aqui do homem qualquer. Para que saibais, coloca para mim Daniel capítulo 7, versículo 13, põe para mim aí na tela. Daniel capítulo 7, versículo 13. Aleluias, quem está feliz diz amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 7, versículo 13. Revelação de Deus para Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que
eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Coloca o 14. E foi-lhe dado o domínio, eita glória, e a honra, eita glória, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Você pode aplaudir Jesus bem forte, dar um glória a Deus, esse é pentecostal, pode dar um glória a Deus aí. Ha! E aí agora você vai dizer, vamos lá, dá uma chacota da pessoa que está do lado, dá um cutucão aí, olha lá. Os judeus, sacerdotes, os fariseus que estavam na casa, liam e reliam Daniel. Sabiam bem que haveria de vir o Filho do Homem, esse Filho do Homem, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus vira e fala, eu sou esse Filho do Homem, eu sou Deus, é o que ele está dizendo aqui. Aleluia. Eu tenho poder para curar, eu tenho poder para sarar, eu sou maior que os seus problemas. Que problema que você tem, meu filho? Quais são os seus problemas? Igreja nenhuma resolve, pastor nenhum resolve, mas Jesus Cristo resolve. Você precisa de mim, diz o Senhor. É de Jesus, pastor Júlio. Está em crise, entrou numa crise igual eu? Beleza, nós vamos sair dessa crise. Como? Agarrados em Jesus, crendo em Jesus. Não é seguindo conselhos humanos, mas seguindo a palavra de Deus. Os conselhos humanos são bons? São. Esse ano aqui é meu último ano de psicologia, me formo esse ano. Ano que vem eu estou aconselhando um monte de gente. Aí eu sou psicólogo. É bom, para quê? Pra você morrer aqui na terra. Você vai ouvir um monte de conselho, vai ter uma vida boa e vai morrer. Só isso. Eu não te levo para lugar nenhum. Psicólogo não te leva para lugar nenhum. Palavra de pastor de gabinete, conselho pastoral de gabinete. Não pode fazer isso, filho. Então, filho, olha, você não pode ser assim. Não leva para lugar nenhum. Deve ter uma vida boa, mas você morre. E morreu. Mas a palavra de Deus te leva para a eternidade. A palavra de Deus te leva para uma morada eterna. Para todo sempre. Para viver o todo sempre. Aleluias. Aleluias. É bom conselho, ouça conselho. Salomão vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. É bom conselhos, mas a palavra de Deus é melhor. A palavra de Deus é melhor. E eu encerro com aquilo que ele faz e faz bem. Eu encerro com o versículo 11 e o 12. A ti eu te digo. Que coisa linda, hein? É? Jesus está no meio de uma multidão, ele aponta o dedo. A ti eu te digo. Observe que o paralítico não falou nada nesse rolo todo. Pois é. O bichinho estava lá todo colhido, todo atrofiado. Eu falei, e eu, hein? Será que ele esqueceu de mim? Porque agora Jesus virou para os fariseus, para os escribas que eles estavam, para os religiosos. Será que ele esqueceu de mim aqui? Jesus olha para ele e fala assim, ei lindão, você mesmo, eu te amo. Ah, se você soubesse o tanto que eu te amo. Você pode até ter sido desprezado por esses religiosos. Vamos só entender o que aconteceu aqui? Vamos lá? Quem foi que se preocupou mesmo com o paralítico? Quantas pessoas foram mesmo? E a multidão? Deu a mínima. E os religiosos? Deram a mínima. O povo estava nem aí com esse homem. Percebeu? Já entrou em igreja
Que do jeito que você entrou, você saiu, ninguém te notou? Ixi. Até isso, acontece aqui também. Não acontece só na igreja de vizinho, não, acontece aqui também. Você passa do lado do porteiro da igreja, não é aqueles dois, não. Nossa. Mas o porteiro não te vê, porque você está amarrando o cadarço. Nós, seres humanos, somos falhos. Isso não é característica de maldade do outro, é falha. Isso aqui é falha. Às vezes não temos empatia pelo outro. Somos mentirosos muitas vezes. Você está indo para o banco, entra no banco, tem um mendigo. Você sai do banco com dinheiro no bolso, o mendigo fala assim para você, me dá R$1 para mim. Você fala, não tenho nada. Mentiroso. Por que você não tem nada? Fala a verdade. Querido, eu até tenho dinheiro aqui, mas eu não vou te dar, porque se eu te der, eu fico sem. Fala a verdade. Encara esta. Segura esta verdade, porque muitas vezes essa verdade vai te colocar numa condição moral complicada. Não tenho. Tem não. Aí, para justificar o egoísmo, vira para quem está do lado ou vira para si mesmo, é redundante, e diz, vai tomar cachaça. Meu filho, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro não é problema teu. O problema teu é ouvir o seu coração. E se o seu coração disse não dá nada, trate o seu coração, ele precisa ser tratado. Trate. Aconteceu um episódio semana passada. Nossa, vamos acabar o culto 9 horas. Vocês perceberam que faz quase 1h30 que eu estou pregando? E ninguém está com sono? É o Espírito Santo que está nesse lugar. Os dois estão de pé lá, até agora não sentaram, que benção. Senta um pouquinho, tá cansado não? Eu já vou encerrar. Aconteceu um episódio comigo essa semana, foi o seguinte. Lá em frente da minha empresa, na Danilo Cunha, subidão, eu saí na porta para dar uma esticada, respirar um pouco de ar. Na hora que eu olho do outro lado da rua, são 2 avenidas, uma subindo que desce, do outro lado da calçada tinha um senhor deitado. Estava deitado em cima de uma sacola. Qual que é a primeira percepção? Um bêbado, bebeu, caiu ali e está deitado. Eu falei, vou lá ver o que aconteceu. Eu cheguei. Eu disse, senhor, ô senhor, ele abriu o olho. O que aconteceu? Ele falou, rapaz, eu estou cansado. Não estou dando conta de subir esse morro. O senhor bebeu? Eu não bebo, meu amigo. Eu entrei para trabalhar hoje 2 horas da manhã. E eu vou a pé para minha casa e volto. Só que agora eu estou cansado, minha perna não responde. E eu deitei aqui na calçada para descansar, para dormir um pouco. Do lado tinha uma sacola de milho, com uns milhos. Eu disse, eu vou te levar embora. O senhor vai me levar embora? Eu falei, vou. Nossa, que obrigado, senhor. Obrigado. Levantou, catou a sacola de milho. Eu falei, para quem que é esse milho? Eu falei, esse milho aqui é para minha neta. Que ontem ela falou que estava com vontade de comer milho. Eu falei, eu vou levar o senhor embora. Subimos a Danilo Cunha, descemos a Danilo Cunha, descemos o morrão, subimos o morrão. Lá em cima, virou para a esquerda, virou para a direita. Lá na casa onde o Judas pediu informação para andar um pouco mais. Eu inventei essa agora. Essa foi boa. Eu inventei agora. Então. E no caminho eu disse, eu sou pastor. Ele falou, tá explicado, você me ajudou. Tá explicado. Jamais imaginei que alguém ia parar ali. Porque quem deita na calçada é só bêbado. Como não estou nem aí porque os outros acham, eu deitei e dormi. Isso não me faz melhor do que ninguém. Eu só estou dizendo que nós temos que olhar para as pessoas. Olhe para quem está do seu lado. Se você não tem condição de ajudar, olhe para elas. Ore por elas. Seja empático. Seja a luz do Espírito Santo. Aí você vai dizer assim, pastor, mas quando a gente não tem nada para dar, fica ruim. Pedro e João subindo para o templo. Escuta. Pedro e João subindo para o templo. Na porta do templo tinha um mendigo.
Me dá uma esmola. Pedro olha para o mendigo e fala assim: meu amigo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Em outras palavras, Pedro disse assim, David, disse assim: eu estou mais duro do que você. Se virar de ponta cabeça não cai nada. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Agora vamos para o templo. Entrou os 3 para o templo. Dê o que você tem de melhor para a pessoa. Pegue na mão da pessoa. Ah, mas é Covid. Então ora, distancia. Eu vou orar por você. Anda com um vidrinho de gel no bolso. Pronto, álcool gel. Pega na mão da pessoa e fala: olha, eu não tenho condição de te ajudar financeiramente, mas eu posso orar por você aqui na rua? Ah, eu não faço isso não. Por quê? Todo mundo me conhece aqui na sociedade. Eu sou uma pessoa conhecida aqui, né? Como é que vai fazer? Vou falar lá orando louco, falando com o mendigo. Seja a luz do Espírito Santo. Sabe? Anote o nome da pessoa no papel. Fala: nós temos uma assistência social na igreja. Me dá o seu nome. Me dá o seu endereço para mim. Nós vamos passar para a assistência social. Nós vamos lá te visitar. Ame as pessoas. É isso que elas precisam, de amor. E aí Jesus encerra dizendo: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aplauda o Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aplauda. Se coloque de pé. Aleluia.